E aí, meu povo querido, vamos para mais uma aula de função do primeiro grau, ou melhor, de função afim, ainda sobre o estudo dos gráficos. Na aula passada, a gente viu 6 exemplos com as 3 possibilidades de formatos da função afim, beleza? Antes de prosseguir nas ideias relacionadas ao gráfico da função afim, bora fazer uma recapitulação do que a gente viu e eu vou atrelar uma ideia de crescimento e decrescimento a partir daquelas 3 possibilidades que a gente viu na aula passada, tá? Aqueles 3 tipos de possibilidades. Então, se liga, a gente viu a função afim nesse formato, particularmente sendo A e B números reais diferentes de zero, ou seja, existe o valor de A, existe o valor de B, tal que ele não é nulo, beleza? Então, quando a gente lidou com esse tipo de situação, tá? A gente tinha 2 possibilidades de gráficos. Aqui são gráficos aleatórios para valores aleatórios de A e de B. Então, suponhamos que possa existir um gráfico desse tipo ou um gráfico desse tipo. Todas as vezes que o A e o B forem não nulos, o gráfico tem esse comportamento. Ele tem uma angulação, beleza? E o comportamento nesse caso aqui é um comportamento crescente. Mas Celso, o que é um comportamento crescente no gráfico de uma função? Olha só, galera, uma função, eu vou dizer que ela é crescente todas as vezes que eu tiver um valor de x1 menor do que um valor de x2 e isso implicar um f de x1 menor do que um f de x2. Mas quem são x1 e x2? Galera, x1 e x2, ambos são quaisquer pares de valores que pertencem ao que, meu povo? Ao domínio da função, tá? Então, se eu pego 2 valores, tal que um seja menor do que o outro, para que essa função seja crescente, a imagem do primeiro valor tem que ser também menor do que a imagem do segundo valor. Aí eu observo isso aqui facilmente no gráfico, ó. Eu posso pegar um número aqui, que eu vou chamar de x1, a imagem dele está aqui embaixo, f de x1. Eu posso pegar outro número aqui, ainda no lado negativo ou no lado positivo, tanto faz, a imagem dele vai estar cá, vou chamar de x2, e aqui serão f de x2. Nessas situações, ó, são pontos da função, da nossa reta, beleza? Que é a função afim. Ok. Então, qualquer 2 valores, gente, que você pegue aqui, a função está crescendo, ou seja, pegando valores crescentes de x, os valores de y também o que? Aumentam, tá? E quando é que a função... Então, nesse caso aqui, quando é que vai ocorrer esse tipo de gráfico? A gente viu um exemplo particular e eu vou generalizar a partir daquele exemplo, porém na aula passada eu mandei vocês investigarem as aulas embaixo, né, nos comentários, 3 aulas específicas da função do primeiro grau, onde mostra todos, função afim, perdão, onde mostra todas as possibilidades de elementos, né, discussões em relação a essa função, só que usando a tecnologia do GeoGebra. Se não assistiu, vai lá e assiste de novo, galera. Olha só, mas nessa situação aqui, essa situação aqui de crescimento da função afim, ocorre todas as vezes que o valor do A, do número, que é coeficiente da variável de primeiro grau, tá? Ele é positivo. Nesse caso aqui ocorre o contrário, galera. Nesse caso aqui a função é decrescente. Quando é que uma função é decrescente? Lembrando que eu estou falando aqui de crescimento e decrescimento, não é relacionado só à função do primeiro grau, tá? É relacionado com qualquer função que seja totalmente crescente ou totalmente decrescente, ou crescente um pedacinho dela, mas mais à frente a gente vai ver essas possibilidades, tá? Por enquanto, para a função afim, meu povo, ou ela é toda crescente, ou ela é toda decrescente, tá? Onde é que é decrescente? Formalmente na matemática, ainda se eu pegar 2 valores x1 menor que x2, a imagem do primeiro não mais será menor, será maior do que a imagem do segundo. Se liga. Olha só, eu vou pegar aqui ó, o meu x1 e vou pegar aqui um x2. O que é que ocorreu, meu povo?
a imagem do primeiro é maior do que a imagem do segundo, apesar do primeiro ser menor do que o segundo, porque em x o crescimento é assim, né? Em y o crescimento é assim. Então, eu estou pegando um número menor do que o outro, ainda vindo do domínio da minha função, se liga. Porém, a imagem do primeiro número, ou seja, do número menor, é maior do que a imagem do segundo número, do número maior, tá? A imagem do segundo número ela é menor. Cresceu os números, porém decresceu as imagens. Nesse caso, ó, cresceu os números e cresceu as imagens, tá? Isso é a ideia de uma função crescente e decrescente, e aí eu estou atrelando essa ideia na função afim, beleza? Olha só, esse daqui, esse tipo de gráfico sempre vai ocorrer quando o valor de A for o quê? Positivo, tá? Ele não é zero, ou ele é positivo ou ele é negativo. E quando ele for negativo, vai acontecer essa situação, meu povo, quando A for menor do que zero. Então, todas as vezes que o A for maior do que zero, a função é o quê? Crescente. Já todas as vezes que o A for menor do que zero, a função é decrescente, tá? Na aula passada, a gente também viu esse outro formato. Esse formato aqui em particular era da função afim, especificamente da função de primeiro grau, tá? Sempre gera um polinômio de primeiro grau. Aqui também é uma função do primeiro grau, tá? Porém, nesse caso aqui, meu povo, eu não coloco o valor de B. Na verdade, significa que esse valor é o quê? Nulo. Ele não aparece explicitamente. Ainda é uma função do primeiro grau, porém eu chamo essa função de função o quê? Particularmente função linear. Como é o gráfico da função linear? É muito similar ao gráfico aqui da função do primeiro grau, porém eu sei que sempre passará na origem, beleza? Justamente por conta do valor de B, tá? Porque esse valor aqui, onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, é exatamente o valor de quem, meu povo, que a gente viu na aula passada, é exatamente o valor de B. Por que, Celso? Bom, se está interceptando o eixo das ordenadas, significa que a abscissa vale quanto, meu povo? Que o x vale quanto? Zero. Quando você joga x igual a zero aqui, com a imagem do zero nessa função, gente, some, fica apenas o valor de quê? De B, beleza? Já nessa daqui, o valor de B quem é? Nulo. Então, se você jogar zero aqui, a imagem será zero. O zero da função, se liga nas aulas anteriores? Então, o comportamento gráfico pode ser assim ou pode ser assim, beleza? Nesse caso, para não repetir o que a gente falou, a ideia é a mesma. Será crescente aqui e aqui será decrescente, tá? Nesse caso, será crescente quando o valor de A for positivo e será decrescente quando o valor de A for negativo, beleza? Ok, vamos seguir. Então, meu povo, para fechar o terceiro tipo que a gente viu na aula passada, de função afim, que é especificamente uma função constante, nesse caso, o A é nulo. Então, não vai aparecer a variável independente que é a variável x, porque aqui é uma função de x, beleza? Simplesmente essa função de x será igual a um valor b, um valor constante. Por isso que é chamado de função constante. Inclusive, esse valor b pode até ser zero. Ainda é um f de x igual a zero, por exemplo. Que seria o zero da função? Qualquer valor. Mas a gente viu também que se o valor de b não for nulo, a função não tem zero. Ou seja, ela não intercepta o eixo x. Eu não tenho nenhum valor que zere ela, tá? A função constante só será nula, só terá zero, se o f de x for igual a zero, beleza? E nesse caso tem infinitos zeros. Mas bora lá, se liga. Eu tenho três possibilidades de desenho desse gráfico. Se o valor de b for um número positivo, o comportamento gráfico dele será exatamente o que, galera? Será exatamente esse. Pá. Uma reta que é paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x.
tá? É um número positivo, então fica acima da origem do plano, perdão, acima do zero, né, do valor y igual a zero, enfim, tá? Então aqui eu tenho uma função constante, ok? Obviamente, pelo próprio nome, ela não é crescente nem decrescente, porque o valor é o quê? Constante. Para qualquer valor de x1 e x2 que eu pegue aqui, ó, a imagem sempre será a mesma. Para qualquer par do valor x1 e x2. Ainda x1 e x2 o quê? No domínio da função. Se liga. Ou o gráfico pode ser desenhado desse jeito. Nessa situação, meu povo, o valor de B é o quê? Negativo, né? Ou o meu gráfico pode ser desenhado desse jeito. Bem aqui em cima do eixo X. Por que eu vou desenhar ele em cima do eixo X? Só vou desenhar ele em cima do eixo X se o valor de B for o quê, povo? Zero. Então, para x igual a menos 3, o y é zero. Então, o ponto fica aqui em cima. Para x igual a menos 1, o y é zero. Para os infinitos valores de x, o y sempre vai ser zero, se o b for zero, claro, né? Beleza. Então, recapitulei o que a gente viu na aula passada e agreguei a ideia de crescer, decrescer ou se manter constante, tá? São essas possibilidades para a função afim. Bora continuar. Então, meu povo, olha só. A gente acabou de recapitular o que a gente viu na aula anterior, acrescentando a ideia de crescimento, decrescimento ou não, só a função constante, tá? E aí a gente prossegue considerando, por exemplo, uma função com A positivo, tá? Tal que o B também não seja nulo, apesar de aqui eu indicar A e B real, mas supondo que o B não seja nulo. Mas se ele for nulo, o efeito vai ser o mesmo aqui, tá? De tal maneira que o A não seja nulo, tá? E se o A for nulo, vai ser uma função constante. E eu quero justamente trabalhar com funções que ocorram essa situação de angulação em relação ao eixo X, tá? Quando eu falo em angulação, eu estou dizendo o seguinte, que o gráfico, que é uma reta da função afim nesse formato, ela tem uma inclinação em relação ao eixo X, que eu posso chamar de um ângulo, por exemplo, de medida alfa. Lembrando, nas nossas aulas de trigonometria, o alfa pode ser 30 graus, 40 graus, 10 graus, 120 graus, inclusive pode ser um ângulo obtuso, a depender do comportamento do A, mas nesse caso não, porque o A é positivo. Daqui a pouco eu vou lá no ângulo obtuso. Mas primeiro vamos nos ater aqui, se ligar aqui no A positivo. Beleza? A gente viu em aulas passadas que o valor que esse gráfico vai cortar, interceptar o eixo Y é exatamente o valor do B, né? Zerei sobre o B, dá uma olhadinha nas aulas passadas. E o valor que o gráfico intercepta o eixo X é o meu zero da função, o ponto que está em cima do eixo X. Quando eu zero a função, significa que eu estou zerando o f de x, só para relembrar. Aliás, eu acabei de relembrar, vamos relembrar de novo. Ax mais b igual a zero, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a, tá? Beleza, então aqui é o zero da função. Ok. Bom, se eu pegar quaisquer dois pontos dessa função, quaisquer dois pontos desse gráfico, tá? Por exemplo, eu peguei um valor x1 e um valor x2. Esse valor x1 na função vai ter um f de x1 como imagem. O valor x2 na função vai ter um f de x2 como imagem, meu povo. Beleza? Ok. Esse x1 e esse x2, como a gente falou nesse instante, são quaisquer números do domínio dessa função. A gente sabe, inclusive, que o domínio dessa função é o que, meu povo? Todos os números reais. Sempre recapitulando, eu quero que vocês bloqueem função afim nas outras todas. Ok. Se eu fizer uma ligação aqui através de um segmento paralelo ao eixo X e um segmento paralelo ao eixo Y, eu vou obter um triângulo retângulo, tá? E retas paralelas cortadas por uma transversal lá do ensino básico determinam ângulos o que? Correspondentes congruentes. Se aqui mede alfa, aqui dentro vai medir alfa, ok? Bom, eu estou vendo que aqui é um triângulo retângulo, tá? No nosso conhecimento de trigonometria no triângulo retângulo, eu quero fazer uma associação, meu povo. Eu quero relacionar esse ângulo alfa,
que é um ângulo, não um ângulo qualquer, é o ângulo da inclinação dessa reta com as medidas dessa e dessa. Por que com essas medidas? Porque são medidas que estão relacionadas à função. Essa está relacionada aos valores da função, essa está relacionada com o quê? Com os valores do domínio da função, tá? Que mandam na função. Por falar nessas medidas, qual é essa medida? x2 menos x1. E qual é essa medida? F de x2 menos f de x1. Ok? Se eu relaciono esse ângulo com essas medidas, e aqui é um triângulo retângulo, o que é que isso me lembra, meu povo? Essa medida é um cateto oposto a esse ângulo, essa medida é um cateto adjacente a esse ângulo. O que é que me lembra? Oposto adjacente? Tangente do ângulo. Nesse caso, tangente do ângulo alfa será a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente, que é x2 menos x1. Isso aqui, meus queridos, eu posso escrever de uma outra forma, mais compacta. O que é uma subtração de duas imagens na função? É uma variação de uma imagem para outra. Eu vou chamar essa variação da imagem, sabe de quê? De um delta y. Lá nas aulas de física, vocês devem lembrar da ideia de delta. É quando eu saio de um lugar e vou para outro, tá? Que distância é essa? É uma variação. Esse delta é uma variação, tá? Uma variação em caminhar em quê? Em y. Do mesmo jeito, eu tenho aqui ó, uma variação em x, que eu vou chamar de delta x. Então, isso aqui eu posso escrever de maneira mais curtinha, como um delta y sobre um delta x. Essa variação na função do primeiro grau, né? Porque o a não é nulo, ok? Eu vou chamar... Ela vai ter exatamente valores iguais. Esse resultado aqui sempre vai gerar um valor igual ao a da função. Eu vou trazer um exemplo que vocês vão ver, pelo menos no exemplo, essa situação. E mais ainda, essa variação do y sobre a variação do x, que está relacionada com a inclinação da reta, é chamada de taxa de variação. Olha só, deixa eu fazer logo aqui um exemplo para vocês se sentirem mais confortáveis. Se liga. Supondo que eu tenho uma função f com lei f de x igual a 2x menos 3. Pronto. Olha, ou melhor, mais 3, que aí o gráfico vai ficar mais para cima. Olha só. O gráfico, vou pegar aqueles dois pontos bonitinhos para traçar o gráfico, né? Onde é que ela corta esse gráfico, o gráfico dessa função corta o eixo y, exatamente onde? No 3. Beleza. Qual é o zero dessa função? Só para a gente lembrar, ó, 2x mais 3 igual a 0, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2, tá? Isso acontece porque o f de x vale 0, zero da função, não erra, não erra, não erra. Então, ó, menos 3 meios. Tenho dois pontos, posso esboçar, perdão, o meu gráfico, a minha reta, traçar a minha reta. Bom, se eu pegar dois pontos quaisquer dessa função, dois pontos quaisquer mesmo, inclusive esses, que aqui é um x1, eu teria um x2 igual a 0. Aí eu tenho as duas imagens. Mas eu vou pegar dois pontos quaisquer. Vou pegar aqui, por exemplo, 1 e o 3. Se eu jogar um 1 nessa função, qual é a imagem do 1? Quem é f de 1? 5. Se eu jogar o 3 nessa função, quem é o f de 3? 9. É só fazer 2 vezes 3 mais 3. Então, eu teria aqui imagem 5 e aqui imagem 9. Se eu pensar no meu triângulozinho, tá? O que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que o delta y sobre o delta x será igual ao quê? Será igual a, deixe-me ver, cateto oposto, ou melhor, variação em y, para a gente não ficar só preso à ideia do cateto.
a variação em y. Qual é a variação em y? O y varia de 5 para 9. Então, quanto dá isso? Vai ser 9 menos 5. Qual é a variação em x? O x varia de 1 para 3. Então, qual é essa variação? 3 menos 1. Só para relembrar, isso aqui é a mesma coisa que o quê? F de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1. Só para a gente associar bonitinho aqui, ó. Eu tenho dois valores do domínio e eu tenho as suas respectivas imagens. Então, a variação em x será o quê? O maior menos o menor, o mais à frente menos o que está mais atrás, tá? No eixo x, tá? Quando eu falo mais à frente, estou falando próximo do mais infinito, seguindo para o mais infinito, mais atrás, lá perto, entre aspas, perto do menos infinito. Descendo. Enfim, pego dois valores aqui em x e vou pegar suas imagens de y e fazer as variações, tá? Isso aqui vai dar o quê, meu povo? 4 sobre, 9 menos 5 sobre 2. Quanto dá isso? Isso resulta exatamente em 2. E não é por acaso, não. Qualquer dois pontos que você... eu peguei 1 e 3, deu isso. Mas se eu pegar 1 e 2, 1 e 5, vou deixar como exercício para você fazer em casa. Toda variação que eu pegar de x, de y, perdão, dividido pela variação de x, sempre dará 2, nesse exemplo, tá? Não é por coincidência. A variação do y em relação à variação do x, que eu estou dizendo que é uma taxa de variação, tá? Para aquela função, sempre resultará no valor de a da função, tá? Além disso, essa taxa, que é o a, equivale à tangente do ângulo de inclinação aqui. Esse alfa já não é igual àquele, tá? É um outro ângulo. Inclusive, eu tenho como saber esse ângulo, mas a gente não conhece muito de trigonometria. Eu vou deixar apenas por aqui, para que você saiba que está relacionado com a inclinação. Como o a é uma taxa de variação para a minha função, inclusive, deixa eu enfatizar mais o porquê disso. Ó, a cada unidade que eu aumento aqui na minha função, a cada 2 unidades que eu aumento na minha função, ela tem um aumento na imagem de 4 unidades. Significa que é 4 sobre 2. Uma taxa de variação de 2 unidades a cada caminhar da função. Tá? Caminhei uma unidade, a função caminha 2. Por exemplo, se eu tivesse a imagem do 2, se eu considerasse o 2 aqui, passa a ser o quê? 7. A cada caminhar no domínio da função, a minha função tem o quê? Um caminhar de 2 unidades. Uma variação de 2 unidades. Uma taxa de variação, um crescimento na função, tá? Aqui uma função crescente, tá? De 2 unidades. Se eu pensasse aqui em uma situação contextualizada, eu poderia estar fazendo a interpretação bem melhor. Mas a gente vai ver uns exemplos disso também. Se liga. Sim, mas voltando, ela também, além de ser a taxa de variação, está relacionada com o quê? Com a tangente do ângulo. Por isso eu também vou chamar esse A de coeficiente angular. Não é à toa que ele é chamado de coeficiente angular. Ele é chamado de coeficiente angular porque ele está diretamente ligado com a inclinação dessa reta, tá? Ligado como, Celso? Ligado em relação ao valor da tangente do ângulo. O A é a tangente do ângulo da inclinação da reta. Por isso eu chamo ele de coeficiente angular, tá? A propósito, não sei se já falei nas aulas anteriores, mas o valor de B, onde a reta intercepta o eixo Y e, inclusive, se aqui nesse exemplo fosse 3, a minha inclinação era a mesma, eu só subiria 2 unidades, porque, aqui nesse exemplo, ao invés de 3 fosse 10, seria 2x mais 10, é como se eu jogasse todo mundo para cima, tá? É como se eu puxasse a minha reta mais para cima, para ao invés de tocar em 3, tocar em 10, beleza? Esse valor de B na função do primeiro grau, eu vou chamar de coeficiente linear, tá? O valor de A eu chamo de coeficiente angular, tá? Coeficiente que é o valor que está perto da variável, x.
Aqui também é outro coeficiente, porque tem uma variável x só que é elevada a zero. A gente já falou disso, tá? São números que aparecem no polinômio, por isso coeficientes. Então, coeficiente angular, o A, fica relacionado com a inclinação da reta. Coeficiente linear está relacionado com quão eu posiciono a reta acima ou abaixo do eixo x, tá? Porque essa distância aqui está relacionada com o eixo x. Joga lá, puxa ela mais para cá ou puxa ela mais para cá. Enfim, tá? Só que o A é o mais importante, porque o A, inclusive, fala da taxa de variação, beleza? Fica aí que eu vou dar uma finalizada nessa ideia. Então, meu povo, e se, que a gente viu agora, bateu bastante, quando o A é positivo, tá? E se tivermos uma situação onde o A seja negativo, tá? Ou seja, o meu gráfico, a minha reta, tem um comportamento decrescente. A taxa de variação ainda é a mesma, tá? Se eu pegar um valor x1, x2, a imagem aqui é um f de x2, a imagem desse é um f de x1, beleza? Olha só, quem é a variação em y? F de x2 menos f de x1, né? E quem é a variação em x? x2, que feio, x2 menos x1, ok? Logo, quem é a taxa de variação? Ainda é uma variação em x sobre uma variação em y, ok? Porém, meu povo, o que é que acontece? Nesse caso em particular, o que é que acontece com f de x2 menos f de x1? Como f de x1 é maior do que f de x2, né? É um valor positivo, os dois aqui estão positivos, é um valor positivo maior, esse delta aqui vai dar um resultado, essa variação aqui vai dar um resultado negativo, ok? O que faz sentido, porque o meu A é um valor negativo. E essa variação, tá? Ela equivale ao valor de A. Essa taxa de variação, melhor dizendo, esse quociente equivale ao valor de A. Então, isso aqui é algo negativo, pois o ΔY será negativo, tá? Então, a tangente do ângulo vai dar um valor negativo. Aqui é um ângulo alfa. Só que esse ângulo alfa agora, como a reta é decrescente, é um ângulo obtuso. A tangente, então, de um ângulo obtuso é um resultado negativo. Poxa, Celso, confuso. Mas vocês ainda não estudaram trigonometria, estamos vendo em paralelo, tá? Quando vocês estudarem tangente de ângulos maiores do que 90 graus, ângulos obtusos, aí vocês vão entender melhor, pois a tangente será um valor negativo, beleza? No triângulo retângulo não, porque aqui eu consigo ver um triângulo retângulo, tá? Consigo ver um triângulo retângulo, e se eu analiso com o valor da tangente, eu não vou estar pegando nele a tangente do alfa, eu vou estar pegando a tangente do suplemento de alfa. O que é o suplemento de alfa, meu povo? É 180 menos alfa, porque tudo aqui vale 180. Então, quando eu estiver calculando a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, eu estou calculando, né, uma variação da tangente de 180 menos alfa, que é o suplemento, tá? Como alfa é um ângulo obtuso, por exemplo, 120 graus, o suplemento será um ângulo agudo. E um ângulo agudo sempre tem tangente positiva, tá? Mas é positivo se eu considero esse cateto que f de x1 menos f de x2. Mas se eu considerar f de x2 menos f de x1, será negativo, que equivale à tangente do meu ângulo alfa. Tá? Mas isso da tangente vai ficar mais claro quando vocês estudarem na trigonometria. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo numérico, vocês se sentem mais confortáveis, ok? Se eu considero essa reta, aqui é um valor 3, aqui é um valor 2, tá? Qual vai ser... Não, aqui eu vou dar a reta, depois a gente vai fazer situações onde eu dou o gráfico e você vai montar a reta. Mas agora eu vou dar a reta, eu vou dar menos 2x mais 3, pronto.
E aí aqui vai cortar em 3. E qual é o zero dessa função? Menos 2x mais 3 igual a zero. Menos 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre menos 2, ou seja, 3 sobre 2, meu povo? Então aqui é 3,5. Pronto. Por falar nisso, a gente está correndo, né, que eu preciso apenas de 2 pontos para fazer essa variação. Já tenho os 2 pontos. São os zeros, aqui é o zero da função e aqui é o valor onde corta o eixo y. Por falar em ponto, que ponto é esse? É o ponto 3 meios e 0. E que ponto é esse? 0 e 3. Aqui é o meu x1, aqui é o meu x2. Ou melhor, aqui é o meu x1, porque eu estou começando aqui do zero, e aqui é o meu x2, né? x1, x2. Eu estou pegando esse triângulozinho aqui. Aqui, então, é o meu f de x1, aqui é o meu f de x2. Beleza? Quem é a variação y sobre a variação x? Será o f de x2 menos o f de x1. Não vou precisar me preocupar com o triângulo toda hora, tá olhando o triângulo não. É só você pegar a variação em y e dividir pela variação em x, tá? Se preocupando com que ordem? Eu pego 2 pontos aqui, automaticamente na variação em y eu vou considerar as imagens, perdão, eu pego 2 valores aqui no eixo x, automaticamente eu vou pegar a variação em y, considerando as imagens desses valores na ordem que eu considerar, maior menos o menor. Então é a imagem do maior menos a imagem do menor. Se der positivo, significa que a reta é uma reta crescente, tá? Se der negativo, significa que a reta será uma reta decrescente, ok? Bom, sobre x2 menos x1. O que ocorre aqui? Quem é o f de x2? 0 menos. Quem é o f de x1, meu povo? 3. Sobre x2, quem é? 3 meios. É até bom que dê fração, para a gente brincar com fração. Menos, quem é o f, ou x1? 0. Ok. Isso aqui vai dar menos 3, porque 0 menos 3 é menos 3, sobre 3 meios. Como é que eu resolvo isso daqui? Lá do sexto ano, nesse caso 7, porque tem o número negativo, ó, conserva o primeiro, que é menos 3 sobre 1, vezes o inverso do segundo. 3 sobre 2. Simplifico, vai dar menos 2. Eu já sabia que é o nosso coeficiente angular. E o ângulo aqui, ó, de inclinação é um ângulo obtuso. A tangente desse ângulo é uma resposta negativa, tá? A gente vai discutir isso melhor lá em trigonometria, beleza? Eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai puxar essas coisas de novo, tá? Vou fazer uma próxima aula de exercícios, antes da gente seguir para estudar o sinal da função do primeiro grau, beleza? Valeu, curte, compartilha se gostou, tá? E até a próxima. Abração!